São Paulo, Brasil. Uma metrópole em constante expansão. Escondido em seu coração está o cemitério da Vila Formosa, o maior da América do Sul. Essa cidade dos mortos é um lugar de luto silencioso, mas também um lugar onde sussurros do sobrenatural ecoam pelos mausoléus. A Vila Formosa é uma prova das vidas vividas e perdidas, guardando milhões de almas dentro de seus muros. Mas algumas histórias se recusam a permanecer enterradas. Uma dessas histórias é a lenda da Pequena Laura. Inaugurado em 1949, a Vila Formosa rapidamente se tornou o local de descanso final para incontáveis paulistanos. Ao longo dos anos, o cemitério cresceu a um tamanho imenso, ocupando mais de 300 hectares. Sua escala é impressionante, servindo como um lembrete das incontáveis vidas que passaram por esta cidade vibrante. O cemitério é um lugar de paz e reflexão. No entanto, uma energia palpável paira no ar. Entre as lápides desgastadas e os caminhos tomados pela vegetação, histórias dos que partiram perduram. Algumas são histórias de amor e perda, outras são muito mais perturbadoras. São essas histórias que nos atraem, que nos dão arrepios. A história de Laura é uma dessas histórias. A história de Laura é emocionante. Começa no coração agitado da São Paulo dos anos 80. Laura era uma menina alegre e brilhante, com um riso contagiante e amor pela vida. Tragicamente, sua vida foi interrompida por um acidente terrível. Os detalhes estão envoltos em tristeza e são difíceis até de repetir. A morte de Laura causou comoção em sua comunidade. A dor de sua perda foi imensurável. Sua família, amigos e vizinhos lutavam para lidar com o vazio repentino. Eles buscavam consolo em suas lembranças, encontrando conforto em compartilhar histórias de seu riso contagiante e coração bondoso. Laura foi enterrada na Vila Formosa. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação para aqueles que a amavam. Eles se reuniam ali para se lembrar dela, deixar flores e rezar. Mas, com o passar dos anos, algo estranho começou a acontecer. Sussurros de acontecimentos incomuns começaram a circular. O que começou como murmúrios baixos, logo se transformou em relatos perturbadores. As pessoas diziam ter visto uma menina vagando entre as sepulturas. Diziam que era a Laura. A notícia se espalhou como fogo na comunidade. Pessoas sussurravam sobre acontecimentos estranhos no cemitério. Visitantes que iam às sepulturas de seus entes queridos relatavam ter visto uma menina com o canto do olho, que desaparecia tão rápido quanto aparecia. Outros afirmavam ouvir o som fraco de uma criança rindo, ecoando pelos mausoléus. Será que era a Laura? Essas histórias eram frequentemente descartadas como ilusões de ótica ou imaginações férteis. Pessoas em luto muitas vezes veem e ouvem o que querem acreditar. Mas os relatos persistiam, tornando-se mais frequentes e detalhados. Testemunhas descreviam a menina que viram como se estivesse usando um vestido branco e tivesse longos cabelos escuros. Ela correspondia à descrição de Laura. As histórias começaram a ganhar vida própria. Alguns as descartavam como folclore. Outros não conseguiam se livrar da sensação de que algo realmente inexplicável estava acontecendo na Vila Formosa. A lenda de Laura, a menina fantasma da Vila Formosa, começou a criar raízes. Um relato arrepiante veio de uma mulher chamada Maria. Ela visitava o túmulo de sua avó todos os domingos. Um dia, ao anoitecer, Maria sentiu um calafrio. Ela se virou e viu uma menina parada a poucos metros de distância. A menina estava olhando para ela com grandes olhos tristes. Maria congelou, com o coração batendo forte no peito. Ela reconheceu a menina das histórias que ouvira. Era a Laura. Maria tentou falar, mas as palavras não saíam. A menina olhou para ela por mais um momento e então desapareceu no ar. Maria fugiu do cemitério naquela noite, com a mente a mil. Ela nunca tinha acreditado em fantasmas antes, mas não podia negar o que tinha visto.
A história de Maria se espalhou pela comunidade, aumentando a lenda de Laura. As pessoas começaram a ir à Vila Formosa na esperança de avistar a menina fantasma. Algumas iam por curiosidade, enquanto outras iam prestar suas homenagens a Laura. Seção 5. Em busca de provas. As histórias de Laura chamaram a atenção de investigadores paranormais locais, ansiosos para desvendar o mistério da menina fantasma da Vila Formosa. Armados com detectores EMF, gravadores EVP e câmeras, eles foram ao cemitério na esperança de capturar evidências do paranormal. Os investigadores passaram horas percorrendo os caminhos labirínticos do cemitério. Eles concentraram sua investigação ao redor do túmulo de Laura, na esperança de fazer contato com seu espírito. Eles gravaram horas de áudio, procurando por EVPs, aquelas vozes ou sons estranhos que às vezes aparecem em gravações e que se acredita serem as vozes de espíritos. Enquanto alguns investigadores afirmavam ter capturado quedas inexplicáveis de temperatura e picos nos campos eletromagnéticos, as provas concretas continuaram a ser evasivas. As gravações de EVP renderam apenas sussurros fracos e ruídos que poderiam ser facilmente atribuídos ao vento ou ao ruído de fundo. As provas fotográficas foram igualmente inconclusivas, com imagens borradas abertas à interpretação. Seção 6. Uma comunidade assombrada. Apesar da falta de provas concretas, a lenda de Laura continuou a crescer. A história se enraizou profundamente no tecido da comunidade. Para alguns, era uma fonte de medo e apreensão. Eles evitavam o cemitério por completo, com medo de encontrar a menina fantasma. Para outros, a história de Laura era uma fonte de conforto. Eles a viam como uma protetora do cemitério, um espírito benevolente que zelava pelos falecidos. Eles deixavam brinquedos e flores em seu túmulo, na esperança de apaziguar seu espírito. O cemitério adquiriu uma qualidade quase mítica, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos parecia tênue, onde o mundo espiritual parecia estar próximo. A lenda de Laura transcendeu as meras histórias de fantasmas. Ela tocou em algo mais profundo dentro da psique humana. Nosso fascínio pela morte, nosso anseio de nos conectar com aqueles que perdemos e nosso medo primordial do desconhecido. Seção 7. O peso da tristeza. A história de Laura é inegavelmente trágica, um lembrete da fragilidade da vida. Ela nos força a confrontar nossa própria mortalidade, mas também nos faz considerar o profundo impacto que a dor pode ter sobre os vivos. Quando perdemos alguém que amamos, a dor pode ser avassaladora. Buscamos maneiras de lidar com isso, de dar sentido à perda. Às vezes, encontramos consolo na crença de que nossos entes queridos ainda estão conosco de alguma forma. Nos apegamos a histórias, reais ou imaginárias, que oferecem um vislumbre de esperança de que a morte não é o fim. A lenda de Laura, de certa forma, fala dessa necessidade humana de conexão. Ela nos permite acreditar que, mesmo na morte, uma parte de nós continua viva. Ela proporciona uma sensação de conforto, sabendo que nossos entes queridos ainda podem estar cuidando de nós além do túmulo. Seção 8. Medo e fascínio. As histórias de encontros fantasmagóricos em cemitérios mexem com um medo primal dentro de nós. Os cemitérios são, por sua própria natureza, lugares de morte e transição. Eles são envoltos em uma quietude assustadora. Não é de admirar que nossa imaginação corra solta quando colocamos os pés entre as lápides. Somos simultaneamente atraídos e repelidos pela ideia de fantasmas. Ansiamos por evidências da vida após a morte, mas temos medo do que podemos encontrar. A possibilidade de encontrar um espírito, de ficar cara a cara com o desconhecido, é emocionante e aterrorizante. Essa dualidade é o que torna as histórias de fantasmas tão duradouras.
Elas refletem nossos medos e desejos mais profundos. Elas nos forçam a confrontar os mistérios da vida e da morte. Elas nos lembram que algumas perguntas podem nunca ter respostas. Seção 9. Lendas nascidas da tragédia. A lenda de Laura não é única. Ao longo da história, inúmeras histórias de fantasmas e assombrações surgiram em torno de eventos trágicos. Essas lendas geralmente servem como uma forma de as comunidades processarem a dor e a perda. Elas se tornam parte do tecido cultural, passadas de geração em geração. Quer acreditemos em fantasmas ou não, essas histórias têm um certo poder sobre nós. Elas nos lembram que cada vida tem uma história, que cada morte deixa um vazio. Elas nos fazem questionar a natureza da realidade, os limites da vida e da morte. A mente humana é programada para encontrar padrões, para buscar explicações para o inexplicável. Quando somos confrontados com algo que não entendemos, criamos narrativas para preencher as lacunas. No caso de Laura, a história que surgiu é de tragédia, perda e o poder duradouro do espírito humano. Seção 10. O mistério duradouro. Apesar de anos de investigação e incontáveis relatos de testemunhas oculares, o mistério do fantasma de Laura permanece sem solução. Ela é realmente um espírito inquieto, incapaz de encontrar paz? Ou sua história é um produto de nossa dor coletiva, uma forma de lidar com a tristeza insuportável de sua perda? A verdade, como costuma acontecer com os fenômenos paranormais, é evasiva. Podemos nunca saber ao certo o que realmente aconteceu na Vila Formosa. Mas uma coisa é certa: a história de Laura continua a nos cativar e assombrar. Ela serve como um lembrete do poder duradouro da crença, do véu tênue que separa os vivos e os mortos, e dos mistérios que estão além da nossa compreensão. Seção 11. Nunca esquecida. A lenda de Laura, a menina fantasma da Vila Formosa, provavelmente durará por gerações. Quer ela seja um espírito inquieto ou um produto de nossa imaginação coletiva, sua história serve como um lembrete pungente da fragilidade da vida e do poder duradouro da conexão humana. Ao navegarmos pelos mistérios da vida e da morte, somos atraídos por histórias como a de Laura. Elas nos oferecem um vislumbre do desconhecido, uma chance de confrontar nossos medos e desejos mais profundos. E embora a verdade por trás dessas histórias possa nos escapar para sempre, seu impacto em nossos corações e mentes permanece inegável. A memória de Laura, como as incontáveis outras pessoas que descansam na Vila Formosa, permanece viva, um testemunho do poder duradouro do espírito humano.